Boa noite, casa do Pai. Boa noite. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar, irmãos. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra um pouco mais como reflexão mesmo para as nossas vidas, sabe? Eu até fiquei um pouco receosa em relação a essa palavra, mas eu tive algumas confirmações do Espírito Santo, então acredito que é aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Abra sua Bíblia, né? Hoje nós estamos sem telão, vai ter que ser na Bíblia, né, irmãos? Todo mundo aqui tem Bíblia. Quem não tem o aplicativo da igreja tem, né? No aplicativo da igreja tem. Quem tem o aplicativo da igreja dá para abrir por lá. Nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? Glória a Deus. É uma palavra, né, irmãos, como eu disse, de reflexão sobre alguns questionamentos, né, que a gente faz na nossa vida. Hoje é quarta de milagres e muitas das vezes a gente busca por um milagre, busca por uma razão, busca por um sentido e algumas vezes parece que o que o nosso coração deseja não é aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu quero trazer uma palavra vinda do Espírito Santo para que nós possamos acalmar o nosso coração e entender os planos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Diz assim, Eclesiastes 1, a partir do 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, disse o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de toda a sua fadiga com que se afana debaixo do sol? Uma geração vai e outra vem, mas a terra sempre permanece. Sai o sol, põe-se o sol e se apressa a voltar ao lugar de onde se levanta. O vento vai para o sul e gira para o norte. Continuamente vai girando e seu giro revolve o vento de novo. Todos os rios vão ao mar e o mar não se enche. Ao lugar da qual os rios vieram, ali voltam para correr de novo. Todas as coisas dão cansaço, mais do que o homem pode expressar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, o mesmo que será. O que fora feito, o mesmo se fará, e nada há novo debaixo do sol. Há algo que se possa dizer, eis que isso é novo? Já existiu nos séculos que passaram. Não há lembrança dos antigos, como também não haverá dos vindouros, nos que lhe sucederão. Amém? Nós vamos ler até aí. É uma palavra um pouco, vamos dizer, como eu disse, né? Ela traz uma reflexão para a gente sobre o valor da vida. Sobre uma palavra importantíssima nesse texto aqui, é que se fala abaixo do sol, debaixo do sol. Então, nesse plano aqui que nós vivemos, aqui na terra, nossa convivência, nosso trabalho, colocando um pouco de Deus aí à parte, vamos pegar esse texto aqui e ver debaixo do sol, a nossa visão debaixo do sol. Muitas das vezes eu trabalho com jovens, com adolescentes, e muitos fazem esse questionamento: para que eu existo? Para que eu nasci? Por que de tantos e tantos espermatozoides eu fecundei? Por que eu vim ao mundo? São alguns questionamentos que a gente faz no decorrer da nossa vida. É normal, porque em alguns momentos a gente sente mesmo que é como se a vida não tivesse sentido. Eu já tive esses momentos, eu acredito que todos aqui já tiveram, aquele momento que você para e fala: para que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci neste país, neste lugar, nessa data? E são alguns questionamentos que a gente faz. E parando para analisar esse texto aqui, o texto foi escrito por Salomão, né? E Salomão foi um rei muito rico. Eu acredito que todo mundo conhece a história de Salomão. Foi um homem rico, foi um homem sábio, foi bem sucedido na sua vida. E a própria sabedoria que ele tinha, ele recebeu direto de Deus. Então era um homem realmente muito sábio. E a gente vê nessas palavras que existia um vazio. Quando a gente para olhar a nossa vida aqui nessa terra, debaixo do sol, é muito sem sentido algumas coisas. A gente vê algumas coisas que acontecem, e Salomão vai falar sobre isso
no livro de Eclesiastes inteiro, ele fala sobre isso, que nós temos um vazio, nós temos uma ânsia de correr atrás de coisas. Ele vai falar vaidade, vaidade. E aqui a palavra vaidade, ela está no sentido de sopro, de vento, de vapor, de fumaça. É uma coisa que a gente vê, mas você não consegue pegar, ela não tem consistência, né? E aqui, essa palavra vaidade, ela vai bater nisso aí. O que é a vida? A vida é algo que você tenta segurar, mas ela é como um sopro, ela é como um vento. E quando nós paramos para olhar a vida que nós temos aqui nessa terra, diante de toda uma eternidade que nós teremos ao lado do Senhor, é muito pequeno, é mínimo, passa muito rápido. E quando a gente olha então para esse mundo que a gente vive, olhando de fora do universo, nós somos uma poeira cósmica, né, que eles falam. Os cientistas, eles falam que o planeta Terra, visto de cima, é como se fosse uma poeira cósmica, ou seja, nós somos muito pequenos, diante da imensidão de tudo isso. E quando a gente para olhar isso, as coisas realmente ficam sem sentido, porque a gente corre atrás de tanta coisa, a gente corre para trabalhar, a gente corre para estudar, corre para namorar, corre para casar, e o tempo ele passa muito rápido. O nosso tempo aqui na Terra, ele é muito rápido. Então Salomão, ele traz essa reflexão, e ninguém melhor para trazer essa reflexão do que Salomão. Por quê? Salomão experimentou de todos os prazeres. Aqui o livro de Eclesiastes vai falar que ele não se negou a sentir nenhum dos prazeres que estavam ao alcance dele. Então, se você é um bom livro para quem pensa que se você alcançar alguma coisa aqui nessa terra, você vai ser feliz. Se você ler esse livro aqui, você vai se frustrar, porque não é assim. A nossa felicidade não está aqui. Aquilo que pode preencher o nosso vazio não está debaixo do sol. E ele vai trazer essa reflexão, ele vai falar, olha, na verdade, né, ele fala, vaidade das vaidades. Então, é o sopro dos sopros, é o mínimo do mínimo o que nós vivemos aqui. Então, se nós queremos entender por que Salomão disse isso, Salomão, se nós pensamos que para ser felizes nós precisamos de dinheiro e riquezas, ninguém melhor do que Salomão para falar sobre isso, porque ele foi um dos homens mais bem-sucedidos que existiu na terra. Ele tinha ouro, ele tinha prata. Na verdade, eu estava até fazendo um estudo sobre esse livro, e vai falar que Salomão, ele usava os talheres, as taças dele eram todas de ouro, porque ele não precisava usar prata. Então eu fiquei, gente, é muita riqueza, vai muito a fundo, muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então, se você pensa que dinheiro ou riqueza vai te trazer felicidade, já pontua aí. Salomão teve tudo isso e mesmo assim ele não encontrou sentido. Casamento, namoro, relacionamento, não, se eu namorar com aquela menina ali, se eu casar com ela, eu vou ser feliz. Ela é tudo que eu quero. Salomão teve 1000 mulheres e entendeu que isso também não preenchia o vazio dele. Se formar numa faculdade, ou ter os seus estudos bem-sucedidos, ou passar a sua vida estudando. Salomão foi o homem mais sábio do mundo, e isso não preencheu o vazio dele. Se é profissão, se é cargo, se é emprego, tanto na igreja, ou às vezes lá no mundo também, lá nos seus afazeres, não, porque se eu subir de cargo, não, porque se eu conseguir essa promoção, eu vou ser feliz. Salomão foi rei. Ele tinha todo o governo na mão dele, e mesmo assim isso não trouxe satisfação para o coração dele. Então é uma pessoa que pode realmente nos dizer aonde que nós vamos encontrar essa felicidade, aonde que nós vamos encontrar o sentido. Salomão, ele alcançou todos os ápices. Ele foi o mais rico, ele tinha todas as mulheres que ele queria, e ele não se negou a sentir esse prazer. Ele mesmo fala, tudo aquilo que eu quis, eu tive. Tudo aquilo que os meus olhos viram, eu quis, eu tive. Então, tudo aquilo que você imagina, que você precisa para ser feliz, vai esmorecer. Aqui debaixo do sol não há nada que vai nos trazer felicidade, contentamento. A gente pode ver isso em muitos influencers, muitas redes sociais, a gente vê muito isso, pessoas que têm tudo que você fala, nossa, é a vida que eu pedi para Deus. E
E de repente, tudo desmorona. Eu acredito que aqui a maioria deve saber quem é Virgínia, né? Sabe, gente? Pode falar. Tava lá aquela vida perfeita, tudo lindo, maravilhoso, casamento, filhos, todo mundo babando. Do dia para a noite o relacionamento se acaba. E todo mundo, o quê? Mas era tudo tão lindo, era tudo tão perfeito. Embaixo da terra, gente, não há felicidade. Embaixo da terra não há nada que nos preencha. Aqui Salomão também questiona sobre o trabalho. E quando a gente fala sobre esse questionamento do trabalho, não é, então eu vou ficar de braço cruzado, já que um dia eu vou morrer mesmo, eu não vou trabalhar, não vou estudar, não vou fazer nada, e esperar a morte chegar. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que o trabalhar para adquirir e não usufruir é tolice, é isso que ele fala. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo tolos. E muitas das vezes nós fazemos isso. Tem gente que rala desde novo, desde antes da maioridade, já trabalha e nunca teve o prazer de olhar para o mar pessoalmente. Tem um sonho de conhecer o mar, tem um sonho de pisar os pés na areia, trabalha, junta dinheiro e nunca consegue. E isso é muito triste. Salomão vai falar que isso é tolice. Sabe por quê? Porque ele fala que isso é vaidade. Ele fala que nós devemos usufruir daquilo que nós adquirimos. Porque não adianta nada nós acumularmos coisas e quando chegar na velhice você não ter saúde, você não ter forças para usufruir, deixar. E ele até faz uma reflexão sobre isso, porque ele fala assim, eu corri tanto atrás da sabedoria e pode ser que venha um rei e joga tudo para baixo. Quantas vezes a gente não vê isso? Os pais trabalham, tem até aquele livro, né? Pai rico, filho pobre, se eu não me engano. Porque o pai vai lá, trabalha, conquista, compra os terrenos, investe, não consegue usufruir de nada, deixa de herança para os filhos, e os filhos no dia do enterro já está ali brigando por causa daquele negócio, já dividindo, vendendo aquilo que foi um sonho, um sacrifício para o pai, e os filhos fazem pouco caso. Então Salomão ele fala sobre isso. Ele falou, nossa, eu vou construir tantos impérios, tantas coisas, pode vir um rei tolo e derrubar tudo. E acontece mesmo, até hoje a gente vê isso acontecer. Isso são coisas grandes e são coisas mínimas também. Porque eu vejo muito isso de perto, né? A gente conhece, a gente convive com as pessoas e a gente vê, às vezes tem pessoas que elas trabalham tanto, elas juntam dinheiro. Não estou falando que você tem que tirar o seu dinheiro das coisas essenciais. Você vai tirar o seu dízimo, você vai tirar a sua oferta, você vai colocar os seus mantimentos dentro da sua casa, você vai prover dentro da sua casa. Mas tem pessoas que sentem ali o vizinho fazendo um churrasco, fica com vontade, mas não tem coragem de ir lá e comprar um espetinho de poeira na esquina para comer, para matar a sua vontade, porque tem que ficar juntando. Não posso gastar, porque se faltar, porque se eu ficar doente. Pessoas que não usufruem daquilo que está trabalhando tanto. E ele vai falar isso, é vaidade, é sopro, é vento. Para quê? Para que ficar correndo atrás do vento com tanta correria? Hoje em dia virou moda, você fala com as pessoas, como você está? Na correria. As pessoas já falam isso e realmente a vida está muito corrida. Mas nós temos que entender que tudo isso é vaidade e vai passar. E se você não usufruir, outro vai vir para usufruir. Outra pessoa depois de você vai vir para usufruir. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Você não vai estar aqui para ver. Então usufrua do fruto do seu trabalho. Faça com que isso seja um sopro, mas que seja algo bem vivido, algo aproveitado. Algo em que você teve prazer, em que você teve alegria. Amém? Glória a Deus. Ele também fala sobre a repetição do ciclo da vida. Pessoas nascem, morrem, outras nascem, outras morrem. E ele olha isso e ele fala, isso também é vaidade. Isso também é sopro. Porque na mesma hora que tem um bebê nascendo no hospital, você passa em frente ao cemitério, tem 1, 2, 3 famílias enterrando alguém. Então ele olha como um observador, ele senta e ele começa a olhar algumas coisas da vida. E ele olha e ele fala, isso é repetição, isso é um ciclo.
E ele vai se repetindo, e a gente vai morrer, e outros vão nascer, e assim sucessivamente. E ele olha para isso com uma certa insatisfação, porque uma pessoa que correu tanto atrás de tantas coisas, no final de sua vida, olhar e falar, nada disso faz sentido. Então, nessa noite eu quero convidar vocês a refletir sobre isso. Qual é o sentido da sua vida? O que tem sido o sentido da sua vida? Você tem uma razão clara na sua mente do porquê da sua existência, ou você está só deixando a sua vida ser um sopro? Porque ela realmente é. Mas o que nós temos feito nesse tempo? Ele também fala que ele observa, o sol, ele observa o vento, os rios, e os ciclos da natureza também se repetem. Vai se repetindo, e o sol nasce do mesmo lado e se põe do mesmo lado, e nasce do mesmo lado e se põe do mesmo lado, assim como a vida. Ela vai se repetindo, é um ciclo. Então ele faz essa análise como um observador, e se nós pararmos para observar as nossas vidas, quantos anos não se passaram depois de Salomão e as coisas continuam da mesma forma, continuam se repetindo. Sem Deus, tudo aqui, debaixo do sol, não faz sentido nenhum na nossa vida. Se nós pararmos para olhar, não faz sentido. Porque eu trabalho tanto, porque eu estudo tanto, porque eu corro tanto atrás, e não vejo sentido. Tem tantas pessoas hoje em dia assim, sem clareza. E às vezes a gente pode até pensar que isso é só no mundo. Eu já tinha lido o livro de Eclesiastes antes de eu me desviar. E agora que eu li ele, depois que eu voltei para a presença do Senhor, eu tive uma visão totalmente diferente. Porque esse vazio eu sempre tive. Sempre tive. Eu lembro quando eu era pequena, aqui na igreja, dentro da igreja. E às vezes, é filho de pastor, conhece tudo de Bíblia, conhece tudo. Mas eu lembro que eu olhava para a tia Socorro, eu olhava para a tia Iracema e falava assim, eu tenho um vazio dentro de mim. Eu lembro de eu pequena falando isso, elas oravam por mim, mas é porque eu ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Era filha de pastor, morava dentro da igreja praticamente, mas não tinha tido um encontro com Deus ainda. Eu não sabia que realmente nesse plano debaixo do sol não há contentamento, não há nada que nos preencha, nada, se não for Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Ele diz também que os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. E por que nós somos tão insaciáveis? É justamente por isso, porque a gente fica em busca de propósito, em busca de sentido o tempo inteiro. Então os olhos não se cansam. E isso Salomão nem imaginava onde a tecnologia iria chegar. E não é assim. Hoje em dia nós temos o telefone na mão e a gente não se cansa de ver um vídeo atrás do outro, um influencer atrás do outro, e acompanhar a vida do outro, e a gente não se cansa de ver, a gente não se cansa de ouvir, e aquilo é insaciável, insaciável. Quanto mais você vê, mais você quer ver, na busca, na ânsia de preencher o nosso coração com alguma coisa, mas nada disso preenche. Nada. Você pode ficar o dia inteiro no seu telefone, você pode ficar o dia inteiro nos seus jogos, você pode ficar o dia inteiro acompanhando a vida de quem for. Não vai trazer satisfação. Chega uma hora que a gente tem que enfrentar a realidade. Chega uma hora que você tem que ir para o seu serviço, você tem que enfrentar a realidade. Chega uma hora que você tem que ir para a sua escola e você tem que enfrentar a realidade. E aí, nós estamos começando a nos deparar com o quê? Com a insatisfação. Com a falta de alegria, com a ansiedade, com a depressão, com o medo, com o pânico. Porque estamos vivendo uma ilusão de que isso aqui vai nos preencher de alguma forma, e não vai. Não vai. Nem telefone, nem bebidas, nem cigarros, nem drogas, nem pornografia, nem rede social. Nada disso. A gente tem visto tantas pessoas. Gente, essa semana eu vi uma mulher que fez uma harmonização na mão. Porque a gente vê, a harmonização no rosto, e enche boca, e põe cílios, e não sei o quê, e diminui bochecha, e enfim. Mas na mão, eu nunca tinha visto isso. A mulher fez, e é nova, é uma jovem, ela não é velha para falar assim, a mão está com ruga nem nada. Ela fez uma harmonização na mão. Sabe o que é isso? É um vazio de alma. É uma busca por aprovação, por aceitação, ou seja lá o que for, achando que isso vai preencher o coração de alguma forma, e não vai.
Se essas coisas preenchessem o vazio do nosso coração, preste bem atenção nisso. Na igreja não haveriam pessoas que já foram desviadas e voltaram para a presença de Deus. Se eu tivesse encontrado razão para a minha vida lá no mundo, eu não teria voltado para cá. Se nas noites, nas bebidas, nas amizades, eu tivesse encontrado alegria, tivesse preenchido aquele vazio que eu tinha desde pequena, eu não ia precisar voltar. O que eu ia fazer aqui? Ter mais trabalho? Cobrança? Eu iria para lá, mas não preenche. Se preenchesse, o filho pródigo não tinha voltado para a casa do pai. Por que ele voltou? Ele saiu, ele gastou, ele teve mulheres, ele comeu de tudo, ele fez de tudo, mas ele voltou. Não preenche nada, nada nessa terra pode preencher o coração que foi feito para o céu. Amém? E ele fala também que não há nada de novo em tudo isso. Ele fala que essas coisas vão se repetindo e às vezes a gente pode olhar e falar assim, não, o ser humano está evoluindo. Não, a tecnologia, sim, realmente, se nós formos olhar por esse lado, nós tivemos muita evolução. Mas se nós formos olhar para o buraco que a gente tem dentro do peito, eu acho que hoje está muito maior. Muito maior. Gente, a ponto de uma pessoa pegar um bebê reborn e tratar como uma criança de verdade no colo, é vazio. Isso é muito vazio. Como que pode? Tem pessoas namorando com o chat GPT, não chama? Chat GPT, não sei se vocês já ouviram falar, aquele lá que cria tudo para você na hora que você quiser. Tem pessoas tendo relacionamento com o chat GPT, com inteligência artificial. Bebê reborn de seres humanos, agora de mulheres, de homens. A gente pode até entender que sim, nós evoluímos na tecnologia, na ciência, mas o vazio, ele continua. E desde Salomão, antes de Salomão, aqui em nós, e assim vai continuar acontecendo. Não há nada de novo. Se tirar Deus, o que sobra é vaidade, é rotina, é canseira. E ele fala isso. É essa palavra que Salomão usa, canseira. É cansativo, é repetitivo, é monótono, é rotina, é tristeza, é vazio, é angústia. Uma vida sem Deus continua não fazendo sentido para o ser humano. Eu vi esses dias para trás um trecho de um documentário da Anitta. Não sei se alguém aqui viu sobre isso. Mas uma cantora que conquistou o mundo. Ela conquistou o Brasil, conquistou o mundo. E ela é do mundo. Ela não é uma cantora gospel, nem teve nenhuma experiência com Deus. Mas ela fala que ela tem um vazio dentro dela, que a fama, que o dinheiro, que os homens não conseguiram preencher. Uma mulher do mundo. O que ela está falando? A mesma coisa que Salomão. A mesma coisa não vai preencher. Se você está procurando alegria, contentamento, ou você acha, eu vou conseguir tal coisa, eu vou ser feliz, eu sinto muito, eu já vou te frustrar aqui e agora. Você não vai conseguir. Não há contentamento aqui. Você pode ser rico como Neymar. Você pode ser rico como, sei lá, o dono da Tesla lá, que é o homem mais rico do mundo. Você não vai se contentar. Essas pessoas são vazias. Por que a gente vê casamento acabando? Porque a gente vê tantas coisas acontecendo com essas pessoas famosas que a gente acha que tem uma vida perfeita. Não tem, é um vazio que só Deus pode preencher. Se tirar Deus, o que sobra é vaidade. Nós seremos esquecidos, nosso nome será esquecido. Nós não sabemos o nome dos nossos tataravós, nós não sabemos os nomes de tantas pessoas que já foram famosas. Silvio Santos morreu esses dias. Daqui a pouco essa nova geração aí não vai saber nem quem era Silvio Santos. Pergunta se ele levou alguma coisa para dentro do caixão. Alguma coisa. Pelo menos uma maleta de dinheiro. Não leva. Nada. Além de nós não termos contentamento aqui, também não poderemos levar nada com a gente. Nada. Neymar não vai levar nenhuma bola junto com ele. Nem a camisa de um time. Então nós temos que entender que o nosso foco não pode estar nas coisas aqui. Então, eu coloquei uma questão, por que nos sentimos assim então? Em Eclesiastes 3:11, Eclesiastes mesmo vai responder. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração
o homem o anseio pela eternidade. Repete, eternidade. Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então está aqui a resposta. Sabe por que a gente não consegue contentamento? Porque o nosso coração clama pelo que é eterno. E isso é lindo. Isso é maravilhoso, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a eternidade, por mais que o pecado venha ao mundo, por mais que nós pecamos todos os dias, o nosso coração clama por aquilo que é eterno. O nosso coração tem sede, tem anseio por aquilo que é eterno. E só há uma pessoa que é eterna, é Deus. Só Ele pode saciar a nossa fome, só Ele pode saciar o nosso desejo, o nosso coração preencher. Não há nada melhor do que preencher o nosso coração com as coisas de Deus. Então o vazio no coração é porque Deus colocou esse desejo pela eternidade. Ele fala que nós não vamos conseguir entender muitas coisas aqui também. Porque ele vai falar aqui no livro sobre algumas injustiças. Os bons morrem e os maus ficam vivos. Algumas coisas que a gente não consegue entender. Algumas pessoas que estão dentro da igreja e às vezes buscam pela cura, mas não conseguem alcançar. É aquilo que o André pregou na semana passada sobre maturidade espiritual. Que ele tentou entender o porquê ele tinha perdido um ente querido e ficou questionando Deus. Existem coisas que não são para ser questionadas. Não são, não questione a Deus. Ah, mas o meu milagre está demorando. Ah, mas a minha cura não chega. Ah, mas o pastor já orou. Ah, mas eu já ungi minha casa. Esse não converte. E você fica questionando a Deus. Não questione. Descansa o seu coração naquilo que é eterno. Descansa o seu coração em Deus. Porque da forma dele, acontecendo ou não acontecendo, nós temos uma eternidade com ele. A vida mesmo ela começa depois que termina aqui, debaixo do sol. Amém? Agora, para terminar, então, como podemos preencher esse vazio? Primeira coisa, nós não devemos dar foco à vida embaixo do sol, pois ela é passageira. Em Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A maior parte do nosso tempo a gente está preocupado com isso aqui. Debaixo do sol, debaixo do sol. Depois que eu me aprofundei nessa palavra aqui, eu estou acordando todo dia de manhã, eu vou para a minha varanda, a primeira coisa que eu faço é levar meu rosto e olhar para o céu. Olhar para Deus, é levar meu pensamento a Deus. Porque nós passamos muito tempo, de 24 horas no nosso dia, é raro você conseguir tirar meia hora, uma hora com Deus, sendo que o nosso pensamento tem que estar nele o tempo todo e menos aqui. Por isso que a palavra de Deus diz: busque primeiro as coisas de Deus e depois as outras vão sendo acrescentadas. E nós estamos invertendo a coisa, por isso que o vazio está aí gritando, não só no mundo, dentro da igreja também. Então o nosso vazio só pode ser preenchido em Cristo. E essa foi a missão que Cristo cumpriu. Ele veio para que nós pudéssemos ter acesso à eternidade. Porque se não fosse por meio de Cristo, a gente não teria acesso a isso. Somente através dele é que nós podemos ter esse acesso a essa eternidade maravilhosa no lado dele. E então nós poderemos compreender porque esse tempo todo nós ficamos vazios. Eu acredito que no dia que nós dermos um abraço bem gostoso em Jesus, a gente vai entender tudo. Aí finalmente a gente vai ser completo, finalmente. E é por isso que o nosso coração anseia. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa de Cristo para nós. É nisso que nós devemos nos apegar. É nessa esperança. A palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Então aqui no meu coração pulsa pela esperança da glória, pela esperança de encontrar com o meu amado. Amém? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Somente nele eu posso ser completo. Cristo em nós é a nossa esperança. A esperança que não é movida por sentimentos
ou situações externas. Então hoje, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você não vê o seu milagre, comece a meditar nas coisas do alto, comece a colocar o seu coração e a sua esperança em Cristo, porque se for da vontade dele, no tempo certo as coisas vão acontecer. Agarre-se na promessa de que um dia experimentaremos dessa eternidade. Em Apocalipse 21:4, para fechar, o pessoal do louvor pode subir? Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, aqui Salomão falou que era repetitivo, não tinha nada novo, né? Mas olha a promessa, vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água viva. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glória a Deus! Que promessa maravilhosa nós temos do Senhor para nós. Coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia! O Senhor é maravilhoso. É uma palavra dura. É uma palavra que nos confronta, que nos faz refletir. Não há outro caminho. É por isso que Pedro disse assim, para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós poderemos ir se só o Senhor é eterno e pode satisfazer o nosso coração? Eu quero que você coloque